Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a fé de Abraão, a segunda parte. Esta mensagem, meus irmãos, foi dividida em 15 partes, as quais estaremos apresentando para os amados irmãos e amigos semanalmente. Nós vamos compartilhar com todos os ouvintes o texto bíblico de Gênesis capítulo 11, versículo 27 e Gênesis capítulo 12, versículo 9, para nossa meditação. Diz assim: e estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Amém? A fé de Abraão. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, a oferenda de Isaque feita por Abraão é a história da Bíblia que todos nós amamos ler. Depois de ler esta história, cada um terá a sua própria compreensão. Alguns vão conhecer Abraão, outros vão conhecer a Deus. Alguns podem obter uma nova senda de prática na crença em Deus. Contudo, meus irmãos, esta é a oportunidade de compreendermos mais de Deus através desta mensagem. Nós observamos que na grande galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, Abraão é apresentado no versículo 8 com a seguinte declaração: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, observamos aqui que há duas palavras-chave nesse versículo que descrevem Abraão: fé e obedeceu. Ele exerceu fé em Deus e obedeceu. Abraão agiu nessa fé. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis estão cheios de decepção e fracasso após a criação inicial de Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim. Caim matou seu irmão Abel. A humanidade tornou-se tão corrompida que Deus purificou a terra com um dilúvio. Depois de sair da arca, Noé ficou bêbado e Cã olhou para a sua nudez. Em desafio a Deus, os homens construíram uma cidade e uma torre para alcançar o céu. E Deus enviou uma confusão de línguas para acabar com a rebelião. Deus poderia até ter sido tentado a destruir a humanidade novamente, mas Deus decidiu escolher um homem e dar à humanidade um novo começo. E Deus escolheu Abraão. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nós vamos considerar a vida de Abraão e aproveitar e aprender muito com este homem de fé. Em primeiro lugar, o chamado de Abraão. A Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 12, versículo 1a: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Quando Deus chamou Abraão,
Irmãos, nós não sabemos exatamente quando Abraão recebeu o chamado de Deus, mas sabemos que ele tinha por volta de 75 anos de idade e sabemos também que foi um chamado da graça. Em João capítulo 15, versículo 16, diz assim: Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Irmãos, Abraão foi chamado da idolatria. Abraão foi chamado da idolatria. Ele fabricava ídolos, meus irmãos. Em Josué, capítulo 24, versículo 2, diz assim: Disse então Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou de Harã, e ele confiou em Deus por 100 anos. Em Gênesis capítulo 25, versículo 7, diz assim: Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, ele viveu 175 anos. Abraão era casado com Sara e eles não tinham filhos. Por que será que Deus chama um casal tão improvável para ser uma grande nação para ele? Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Como Deus chamou Abraão? Estevão vem nos dizer que o Deus da glória apareceu a Abraão. Vejamos o que diz a Bíblia, meus irmãos, em Atos, capítulo 7, versículo 2. E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Irmãos, nós não sabemos como Deus lhe apareceu, mas esta foi uma das 7 comunicações diretas de Deus a Abraão. O versículo nos diz que Deus havia falado com Abraão. E Abraão creu em Deus, pois sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Era um chamado, meus irmãos, para Abraão separar-se da corrupção ao redor dele, e ele obedeceu. E por que Deus chamou Abraão? Vimos, meus irmãos, que pelo seu grande amor, Deus estava preocupado com a salvação de Abraão. E em seu plano, Deus quis abençoar o mundo inteiro
através dele. E em sua sabedoria, Deus providenciou a vida de Abraão como um exemplo para todos os crentes. Abraão não era perfeito, mas a sua caminhada com Deus foi geralmente caracterizada pela fé. Portanto, meus irmãos, meus amigos, ao considerarmos a sua vida de fé, vamos aprender com ele que quando nós confiamos no Senhor, nenhuma prova é impossível e nenhuma falha é permanente. Em segundo lugar, o pacto com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdadeira fé é baseada na palavra de Deus. Irmãos, vemos no relato bíblico que Deus falou a Abraão e disse-lhe o que ele faria por ele e por meio dele, se ele confiasse e obedecesse. Olha, meus irmãos, devemos aprender aqui que nós não somos salvos fazendo promessas a Deus, mas por acreditar nas promessas de Deus para nós. Deus fez a sua aliança com Abraão e ele, por sua vez, respondeu com fé e obediência. Deus não deu a Abraão razões ou explicações. Ele simplesmente lhe deu promessas. Eu te mostrarei, eu farei de ti, eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem. Os homens em Babel disseram assim: façamos. Mas Deus disse: desçamos e confundamos. É a palavra de Deus, queridos. Irmãos, nos anos posteriores, Deus iria reafirmar e ampliar determinadas áreas deste pacto, mas já foi o suficiente para Abraão crer nele e sair pela fé. Em terceiro lugar, o compromisso com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz assim: Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Irmãos, os primeiros passos de fé. Os primeiros passos nem sempre são passos de gigantes. Abraão não obedeceu plenamente ao Senhor Deus. Em vez de deixar a sua família como lhe fora ordenado, ele levou seu pai, seu sobrinho Ló, com ele, quando ele saiu de Ur. Vejamos o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 31. E tomou
Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram a Terã e habitaram ali. Irmãos, observamos que ele atrasou por um tempo, talvez meses ou anos, até que em Harã Terá morreu. Vejamos o que diz Gênesis, capítulo 11, versículo 32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Assim, Abraão começa a sua caminhada com compromisso. Ele fez um acordo com Sara para mentir sobre o relacionamento deles. Olha, meus irmãos, o que diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 20, versículo 13. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: esta é a graça que me farás. Em todo lugar aonde formos, dize de mim, ele é meu irmão. Irmãos, vimos que Abraão levou seu pai junto, talvez justificando o seu compromisso com a idade de seu pai ou a falta de uma boa saúde. Ele levou também o seu sobrinho Ló, ao longo do qual resultou em problemas, até que mais tarde concordaram em separar-se. Talvez estas coisas, meus irmãos, meus amigos, impediram Abraão de obedecer totalmente a Deus, mas Deus nos prova a fim de edificar a nossa fé. Em quarto lugar, a entrega. Vejamos o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 4 a 9. Assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Irmãos, a fé nos tira de onde estamos. Os versículos 4 e 5 dizem assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã,
e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Irmãos, devemos entender que pode ter sido o amor de um filho para com seu pai idoso que fez Abraão demorar. Mas finalmente chegou o dia em que ele e Sara tiveram que sair e ir para a terra que Deus havia escolhido para eles. Irmãos, a fé exige o compromisso de obedecer. E Abraão saiu pela fé. Irmãos, a fé nos faz entrar. Os versículos 6 a 8 dizem assim: E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Irmãos, muitas das vezes Deus nos leva para fora para que Ele possa nos fazer entrar. A Bíblia diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 23: Mas nos tirou de lá para nos introduzir e nos dar a terra que com juramento prometera a nossos pais. Olha, meus irmãos, meus amigos, Deus tirou Abraão de Ur para que pudesse levá-lo a Canaã. Canaã representa a herança do crente que ele vai receber pela fé. Todos nós sabemos que a reivindicação de uma herança envolverá muitas provas e tentações, mas Deus é capaz de nos proteger e nos guardar. Onde quer que Abraão fosse, na terra de Canaã, ele era marcado por sua tenda e o seu altar. A sua tenda o identificava como um estrangeiro e peregrino. E o altar o identificava como alguém que adorava o Deus vivo e verdadeiro. A fé nos faz avançar. O versículo 9 diz: Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Irmãos, isso vem nos ensinar que a vida de fé é aquela que continua. Não podemos parar. Deus iria manter Abraão se movendo para que ele pudesse enfrentar os novos desafios e ser forçado a confiar em Deus para a graça em momentos de necessidades. Abraão estava agora no lugar onde Deus o havia chamado, mas a sua jornada estava apenas começando. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, como Abraão, cada um de nós que fomos salvos, fomos também chamados a segui-lo. Devemos andar pela fé e não por vista. Devemos confiar em Deus através das diversas circunstâncias da vida, sabendo que Ele tem um plano
e um propósito para cada um de nós, para a sua honra e para a sua glória. E você, meu irmão, meu amigo, você que acompanhou esta mensagem até o final, como está a sua fé hoje? Você tem sido fiel ao nosso Deus? Precisamos refletir nessa situação, meu amigo. Pense bem. Amém? E que Deus nos abençoe.